A gente está de volta e presta atenção, nós sempre mexemos os ombros, a todo momento. A gente lava a louça, pendura roupa, passa a roupa, escova os dentes e muitas profissões exigem essa parte do nosso corpo. E a dor no ombro acaba sendo uma queixa muito comum. Eu estou com o ortopedista Cassiano Diniz, que continua conosco no Manhã Total. Ele até falou que é a segunda queixa mais comum, perdendo só para lombar, né? Exato. Posso trazer pergunta? Pode, a turma está participando. Olha, a Ana tem uma dor que ela localizou assim, abaixo do ombro, queima direto e tem dormência constante. O que pode ser? A dormência, ela não é uma característica muito da dor no ombro, né? Ela pode, no caso, apesar de estar próximo ao ombro, ela pode ter uma cervicobraquialgia, que é uma compressão do nervo na cervical e dá essa dor próxima ao ombro associada à queimação e dormência e parestesia. É um dos diagnósticos diferenciais, porque as inflamações, as causas de dor no ombro não causam dormência. E no caso, precisa fortalecer, fisioterapia, cada caso vai depender? Cada caso vai depender. Tem que fazer o diagnóstico direitinho, ver se realmente essa cervicobraquialgia ou se realmente é algum problema do ombro, ou pode ter as duas coisas meio que associadas, né? Ela pode ter uma inflamação no ombro e pode ter uma cervicobraquialgia, as duas coisas juntas, e aí é ideal que ela faça o diagnóstico certinho para tratar da maneira correta. A dor no ombro tem a ver com a idade ou não? Não tem a ver com a idade, né? A dor no ombro, as tendinites, as bursites, que são mais comuns e corriqueiras que acontecem toda hora, elas têm muito a ver com o desequilíbrio da musculatura. Igual você mesma citou agora há pouco. No dia a dia nosso, a gente usa mais um músculo do que o outro, esse músculo desenvolve mais e esse desequilíbrio gera as inflamações, geram as lesões do ombro. A idade tem a ver com a lesão do manguito rotador. A lesão do tendão, ela é degenerativa, e aí, com o passar da idade, o rompimento dele se torna mais frequente. Aí tem essa ligação com a idade. Né? A Tamar de Uberaba diz que o marido dela tem dor demais. Tendinite da espinhosa no ombro, é isso? Tendinite do supraespinhoso. Supraespinhoso, isso. Tem cura? Ele faz fisioterapia direto e a dor continua. Já fez umas 50 sessões de físio. Tem cura sim. A fisioterapia ela é muito importante nesses casos. Agora precisa ser uma fisioterapia bem indicada, um profissional que conheça da patologia, porque geralmente, se for só a tendinite, 50 sessões já era para ter resolvido. A não ser que ele tenha alguma outra condição que está passando desapercebida aí no diagnóstico, que também está atrasando a recuperação dele. Quais são os profissionais que têm mais problemas em relação ao ombro? Cabeleireiro? Cabeleireiro é bem frequente. Com relação motorista de caminhão? Motorista de caminhão também acontece muito, porque eles usam aquela direção grande, né? Então a amplitude de movimento deles e a posição que eles ficam por muito tempo também é muito comum ter queixa. Com relação a atletas, são os atletas que a gente chama de arremessadores, né? Jogadores de tênis, jogadores de vôlei, jogadores de handball. Então esses atletas que usam muito o braço para arremesso também são mais propensos a ter. Mônica, tem uma dor muito forte no braço. Bom, vamos lá. Tem um espólio. Tem alguma coisa a ver com a coluna? Ela tem essa dor no ombro. Não explicou muito aqui. Diz que a dor é forte e me parece que tem dormência também. E citou essa questão do espólio. Então, o espólio... Será que é espondilite? Pode ser espondilite, né? Mas assim, é igual eu falei anteriormente, é um diagnóstico diferencial sim, a cervicobraquialgia. A dor, ela irradia no ombro, dependendo da raiz nervosa que acontece a compressão cervical, o paciente vai sentir a dor no ombro, apesar de não ser no ombro a localização do problema. Entendi. Então, pode ser. Uma outra amiga, ei Mônica, sinto dor no ombro, mesmo sem fazer muito esforço ou movimentos repetitivos. Até ao digitar esta mensagem eu estou sentindo dor. Já fez infiltração, fisioterapia, a dor insiste em voltar, limitando os afazeres diários. Nos exames, apenas bursite leve. Algum tratamento diferente dos que eu fiz? A Ana que pergunta. Então, nesse caso, o que pode estar acontecendo, já que ela não faz tanta atividade física, e se é só uma bursite leve, o grande problema dela deve estar na fraqueza muscular. Então, quando ela fica muito tempo digitando ou na posição, geralmente deixa o cotovelo elevado, ao invés de estar apoiado na mesa, fica utilizando a musculatura. E aí
como ela não está com a musculatura forte, pelo tempo que ela usa ela, acaba dando essa dor. Então, o ideal talvez para ela já seja direto um fortalecimento, um pilates, uma musculação, uma natação para fortalecer a musculatura, principalmente do deltoide aqui, trapézio, para ela não ter esses sintomas que ela está apresentando. Se eu tenho disciplina nessa questão da musculação, do pilates, da natação, eu posso evitar essa dor e os problemas que podem surgir? Com certeza. Se Não é? você faz uma atividade física regular voltada para o fortalecimento do ombro, dificilmente você vai ter uma tendinite, uma bursite. Isso aí não vai acontecer. Agora, com a degeneração do tendão, com o passar dos anos, você pode ter a lesão, a ruptura do tendão. Mas também vai ser amenizada se você tem esse histórico de fortalecimento prévio. Exatamente. Fica menos pesado, né? Exatamente. A Nina do Canaã tem uma forte crepitação no ombro e escápula, seguido de muita dor. Tem muito choque e não consegue segurar nada, né? Aí, e tem ler no ombro direito. O que ela pode fazer? A crepitação no ombro podem ser duas coisas, né? A crepitação em si ela pode ser da artrose, mas se ela for uma paciente jovem aí é pouco provável que ela tenha uma artrose. E essa questão da escápula atrás, existe uma patologia que chama de cinesia escápulo-torácica e ela gera crepitação. A escápula, ela, por fraqueza muscular também, ela movimenta de uma maneira diferente e gera esses estalos e gera dor e inflama uma outra bursa, que é a bursa escápulo-torácica, que fica ali atrás da escápula. Então, ela pode estar com desequilíbrio muscular se ela for jovem. E se ela tiver uma idade mais avançada, pode ser um quadro até de artrose no ombro. Eu percebo que nas academias eles têm trabalhado muito essa questão da escápula, não tem? Sim, trabalha muito a escápula. Rotador externo também, que é um principal músculo que a gente não trabalha tanto, nem quem faz academia regularmente, que é o rotador externo, que é um movimento para fora, que é um músculo importante a ser trabalhado. Né? Deixa eu trazer mais uma pergunta, a gente vai fazer uma pausa até porque eu olho, porque tem pergunta para você, viu, Cassiano? Mônica, adorei o assunto e ultimamente tenho sentido dores no meu braço próximo ao ombro. Faço alongamento e alivia. A dor é mais intensa à noite, durante o dia sinto menos. Será que tem algum tendão inflamado? E manda um beijo para Sara, a neta dela. Sara, um beijo para você. Então, a dor noturna, ela é bem característica mesmo do problema no ombro, da bursite, da tendinite e até das lesões do tendão, porque quando você está em pé, pelo efeito da gravidade, o braço fica mais pesado, então você tem o espaço aumentado de onde fica o tendão. Quando você deita, esse espaço diminui pela perda do efeito da gravidade. Então, o que está inflamado, o que está machucado ou o que está lesionado, a dor fica mais evidente nessa situação. Então, as patologias do ombro, elas têm essa característica de doer mais à noite mesmo. Então, ela deve procurar um profissional para estar fazendo o diagnóstico e o tratamento o quanto antes. Doutor Cassiano Diniz, continua com a gente aqui mais um bocadinho. Vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas e a gente conversa já, tá? E é saúde o nosso tema também agora. Eu continuo com o ortopedista, doutor Cassiano Diniz. Para você que me perguntou, doutor Cassiano Diniz, viu? Tá aqui no Manhã Total. Muitas perguntas, eu agradeço sempre a sua participação e a gente vai tentar mandar, né, responder a todos, né? Mas o Cassiano vai voltar depois também. Deixa eu trazer aqui, olha, a Nena, o filho dela tem 7 anos. E ela contou que ele tem um braço torto. Aí quando ele apoia o braço, ela vê a diferença, mas não falou de dor. Geralmente nessa idade a dor é pouco comum mesmo. A dismetria de membro superior também é muito rara. Na maioria das vezes é uma questão mais postural, talvez uma escoliose pequena, uma questão postural mesmo que dá essa diferença. Aí seria interessante ela procurar para fazer o diagnóstico também e na maioria das vezes é uma questão de crescimento, acompanhamento, isso com o desenvolvimento da criança vai voltando, vai corrigindo. O Tiago, ele tem desidratação do disco intervertebral L5-S1, mais hérnia de disco e além das dores lombares também tem dores nos ombros e dormência. Seria ideal uma cirurgia? No caso, quando vem a cirurgia? Ele tem alguns problemas sérios aqui, né, Cassiano? Então, na verdade, igual eu falei anteriormente, a dormência não está muito relacionada à questão do ombro. Do ombro, mas né? Geralmente quem tem hérnia de disco lombar tem hérnia cervical associada. Então ele pode ter uma hérnia cervical e essa hérnia cervical está causando uma compressão no nervo e está causando dor e dormência na região do ombro. Então isso pode acontecer.
A cirurgia é pouco comum, não precisa tanto de cirurgia de coluna. Assim, a maioria dos casos a gente consegue tratar com boa fisioterapia, com medicação. Os casos que não resolvem com fisioterapia ou quando a hérnia é muito grande, aí sim precisam passar por um procedimento cirúrgico. Por um procedimento cirúrgico. Tem a nossa amiga que tem tendinite e síndrome do carpo. Aliás, até conversando com a Cassiana, a gente vai trazer também esse tema. E ela disse que foi orientada a fazer musculação. Outro disse para não fazer musculação de jeito nenhum. Afinal, o que ela deve fazer? Deve fazer musculação, sim. É. O fortalecimento é importante nas duas situações. Agora, obviamente que quando ela está em crise, não é o momento de fazer a musculação. Primeiro tem que tratar o processo inflamatório. A hora que ela recupera do processo inflamatório, aí sim ela parte para o fortalecimento. O ideal é que ela faça a fisioterapia. A própria fisioterapia trata o processo inflamatório, já começa o processo de fortalecimento e faz a transição para ela fazer a atividade física que for mais adequada para ela. Mas tem que fazer. Tem que fazer, né, o fortalecimento. A Dalila de Araxá, bom, ela disse aqui, né, porque eu estou lendo as perguntas agora, ela disse que sabe que não tem a ver, mas a mãe dela tem problemas na coluna, nervo ciático e tem uma dormência que não passa. Já chegou até a ficar descalça para ver o que pode ser. Enfim, não é do nosso tema, mas você pode ajudar? Posso. A dormência ela pode estar associada à radiculopatia, à compressão de algum nervo, né? Nessa, talvez não sei a idade da mãe dela, mas se ela for muito idosa, tem o quadro de artrose da coluna, diminui o espaço do nervo, favorece a compressão, ela pode ter alteração do disco vertebral, que também pode acontecer de ter a radiculopatia. Então, melhor é que ela passe por um especialista de coluna para ele estar fazendo o diagnóstico e o tratamento correto. Tem uma amiga nossa aqui, a Cidinha, ela disse o seguinte, que do ombro vai aqui para o trapézio e ela percebeu um inchaço. O que pode ser? Ela até mostrou aqui a foto, mas não sei se você vai conseguir. Mas isso é bem comum, né? É bem comum, porque quando a gente tem uma inflamação, alguma patologia no ombro, a gente tende a inibir essa musculatura para não sentir dor. E aí o trapézio acaba trabalhando dobrado. Então você hiperativa o trapézio e aí ele fica inchado, fica duro, fica maior em relação ao outro lado, mas é por conta de você estar poupando os músculos inflamados do ombro para não sentir dor e você acaba usando ele dobrado, triplicado, por isso ele sobrecarrega e fica inchado e fica contraturado. Essa questão que hoje a gente fica muito assim, também o trapézio e o ombro sofrem? Exatamente. Sofrem demais, né? A gente usa para a gente digitar no celular, no tablet, a gente usa muito o ombro para estar estabilizando. Você não percebe na hora, mas passar várias horas assim, usando essa musculatura, causa dor. Você recebe muitos adolescentes, porque eles ficam direto, né, praticamente. Você recebe muitos que têm queixo em relação ao ombro, essa dor? Sim, sim. Por conta do celular ou pelo fato de usar a mochila de um lado só. Aí, aquelas mochilas pesadas, em vez de usar certinho, eles costumam usar de um lado só. E às vezes acaba... A bolsa da mulher também, porque a gente carrega o mundo nelas, né? Exatamente. Não sei que cabe tanta coisa na bolsa, mas pesa bastante. A tiracolo é o ideal, até para proteger esse nosso ombro? Exato. Variar também o ombro, né, que carrega a bolsa. Geralmente a mulher carrega só mais de um lado, então se estiver variando é melhor. Ajuda bastante, né? Mônica, eu tenho uma dor, aí no caso ela está falando dor na mão. E algo distrofia, é isso? Geralmente chama de distrofia simpático-reflexa, né? Provavelmente ela deve ter algum túnel do carpo, né? Com a compressão do nervo mediano e isso leva à distrofia. Ela disse que fez a fisioterapia, mas está sentindo dor e formigamento. É comum esse formigamento na mão? Exatamente. Porque no ombro já não é tanto, né? Pela síndrome do túnel do carpo, sim. Comprime o nervo mediano e aí causa essa dormência. Se não resolver com a fisioterapia, aí o tratamento cirúrgico é bem indicado. É um procedimento simples e que costuma resolver bem. Muito bom. Alina, todo tendão rompido deve ser operado? Sim. Tem que ser. Essa é uma discussão grande nos congressos, porque assim, quando o tendão rompe, por menor que seja a lesão, essa lesão ela vai continuar evoluindo. Então o tendão vai retraindo, vai chegando ao ponto que você não consegue mais fazer uma cirurgia que seria simples por vídeo de dar um ponto nele. E aí, quando ele retrai todo, o osso sobe, entra em contato um osso com o outro e vem a artrose, que é o estágio final da patologia, que é a artropatia do manguito rotador. Obviamente que nem todos os pacientes vão chegar nesse estágio e nem todos os pacientes vão ficar sintomáticos a ponto de ter que fazer uma prótese.
mas é melhor você prevenir, porque no futuro isso aí pode dar bastante limitação. E aí é qualidade de vida que vai para água abaixo. Exatamente. Né? Mônica, quero fazer uma pergunta para o Dr. Cassiano. Fiz uma cirurgia na mão direita porque arrebentou o tendão da mão. Só que agora está trazendo muita dor no braço esquerdo e está perdendo o movimento. Ela não sabe mais o que fazer. E essa dor que vem aqui vai para o peito também. E ela já fez a cirurgia da mão. Da mão contralateral, né? É a Débora que mandou essa pergunta. Ela pode estar com alguma, já que ela teve uma lesão tendínea, ela pode ter uma lesão tendínea no ombro também. Então, o ideal é que ela procure o quanto antes para fazer o diagnóstico, para, se for o caso, intervir rápido para... Quanto mais tempo vai passando, mais vai atrofiando, mais vai ficando difícil a recuperação. Então, mesmo que talvez não seja cirúrgico o tratamento, quanto antes ela começar, melhor e ela recupera mais rápido. Eu passei os olhos aqui nas várias perguntas que a gente tem, muita gente falando de ferroada no ombro e uma dor, parece que enfia uma agulha. Essa dor pode indicar o que no ombro? Tem a ver com algum probleminha que ele possa ter? Geralmente esses processos inflamatórios, dependendo do tendão que acomete, dependendo do movimento que você faz para usar aquele determinado tendão quando ele está inflamado, aí vem uma dor aguda mais intensa que dá essa sensação de ferroada, dependendo do movimento que ele faz. Então, isso é comum. E aí, deve preocupar se ela for constante? Se for constante, sim. Tem mais pergunta. Essa aqui, obrigada, porque eu queria perguntar isso para o Cassiano também. Dormir de um lado só e em cima do braço assim, né? Causa dor no ombro? Não causa. Não causa? Não. Isso aí, mas todo paciente, a grande maioria deles, eles confundem isso daí. Por aquela questão que eu expliquei um pouco mais cedo da gravidade. Então, quando você deita, o espaço diminui, tanto faz você deitar de um lado ou do outro. Só o fato de você perder o efeito da gravidade diminui o espaço que tem aqui, então já causa dor. E geralmente todo paciente associa, porque eu durmo em cima do ombro, porque... Então, mas é por conta disso, pelo efeito da gravidade que perde, diminui o espaço ali onde o tendão está inflamado ou lesionado, então a dor noturna ela é mais comum. Mônica, 2 meses estou sentindo dores no ombro e braço direito. 24 horas a dor dessa nossa amiga. Tomou medicamentos, o médico pediu ultrassom, disse que provavelmente está com desligamento. É muito sofrimento, estou totalmente inválida do braço. Então, se o médico está suspeitando do desligamento, seria, no termo, seria uma ruptura, né? Então, ela tem que tratar logo, porque assim, se for a ruptura, se for uma ruptura parcial, a gente consegue tratar com fisioterapia, com fortalecimento, e o quanto antes começar, melhor. Ela tem 2 meses de sintoma, é a hora mesmo de já tá intervindo para não deixar isso daí para frente. Piorar, né? Exatamente. Essa nossa amiga teve um estiramento em 2013, faz fisioterapia. Era para fazer cirurgia, mas não fez. Pode piorar? Houve uma lesão na coluna também, da 1ª até a 7ª vértebra. Até faz raio-x 1 vez por ano e há lesão crônica. O que ela faz? Estiramento. Dá estiramento no... Dá também, mas provavelmente se ela tinha que fazer uma cirurgia, se foi indicado cirurgia para ela deve ter tido a ruptura do tendão. Então, o que ela chama de estiramento talvez seja a ruptura, porque a gente só indica a cirurgia quando a ruptura é total ou nas parciais de alto grau que não resolvem com a fisioterapia. Eu aconselho que ela procure o profissional de novo para ser reavaliada, porque ela deve fazer o procedimento cirúrgico por conta dessa atrofia. O tendão vai cada vez mais atrofiando e vai cada vez mais piorando o quadro dela. Muito bem. Nosso tempo está acabando, mas eu já vou pedir para o Dr. Cassiano voltar. Mônica, vivo com os 2 ombros inflamados com muita dor. Será que é pelo crochê? Ela faz crochê, a nossa amiga Eva. Quando o paciente ele costuma fazer uma atividade só, frequente, é aquilo que eu expliquei também. Fortalece mais alguns músculos e outros não. Então, geralmente, a pessoa só faz essa atividade, aí esse desequilíbrio muscular gera as inflamações e gera a dor que ela sente. O ideal é que ela tente fazer uma atividade física para compensar isso daí. E outra questão do crochê, principalmente, geralmente a pessoa passa horas, né? Seguidas fazendo aquilo ali. O ideal é que ela faça alguns intervalos, faça 50 minutos, descanse 10, faça mais 1 hora, descanse mais um pouquinho, tenta intervalar para não ter o problema. E o exercício para fortalecer. Principalmente. Né? Como o doutor Cassiano disse, o problema vem, mas a gente tem que se prevenir, fazer exercício, ter essa disciplina para
diminuir tanta dor na nossa vida, né? Cassiano, obrigada, viu, por você Imagina. ter vindo. Vai voltar. Foi um prazer, Viu? pode contar comigo. Muito obrigada. Doutor Cassiano Diniz, ortopedista especialista em ombro, agradecendo também a sua participação. Vou aproveitar para mandar um beijo para a esposa dele, a Flávia, né? Flávia. Flávia, um beijo para você. Obrigada, Cassiano. Boa Obrigado, semana, eu, viu? você também.